E aí, gente, eu sou o Lucas SS, seja bem-vindo ao novo quadro aqui do canal, onde eu estarei respondendo perguntas dos seguidores, hoje de caixa de pergunta da Rede Vizinho. E se você quer fazer parte desse quadro, onde eu vou printar a sua mensagem ou a sua pergunta e vou colocar aqui no vídeo, você vai aparecer e eu vou te responder aqui no vídeo, basta você mandar aqui, ó, um super thanks, um valeu aqui nos comentários, qualquer valor que com toda certeza eu vou estar tirando print e respondendo no próximo vídeo. Agora, nas caixas de perguntas do Instagram, eu chego a receber mais de 500 perguntas por caixa de pergunta. Então, se torna impossível eu conseguir ler todo mundo e conseguir responder todo mundo aqui em vídeo. Mas, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e bora começar a responder as perguntas. Neymar vai na Copa de 2030, na sua opinião? Bom, o Neymar falou publicamente que ele já aposentou pela seleção brasileira e que ele não vai jogar. Mas eu afirmo pra vocês que ele vai. Lucas SS, como que você sabe disso? Gente, o Neymar, ele tem apenas 34 anos e daqui 4 anos ele vai ser mais novo do que o Messi, que estava amassando nessa Copa, conseguiu chegar na final e foi comprovado ali que ele teve uma média de correr 6% do jogo, por jogo, sendo titular. Vocês têm noção o tanto que isso é pouco? Ele correu muito pouco, ou seja, o Neymar ele dá conta de correr tudo isso. É claro que o estilo de jogo do Neymar é diferente, ele corre um pouco mais, ele dribla e se mexe um pouco mais, mas ele vai estar mais novo que o Messi. Então, o que eu acho que vai acontecer? O Neymar, ele ainda está pensando, eu duvido que na cabeça dele já está totalmente descartado, não vou disputar a próxima Copa, ainda mais porque teve muita gente pedindo, inclusive eu fiz um vídeo a pedido disso, pegou mais de 70 mil compartilhamentos e marcações, pegou mais de 2 milhões de views somando as redes e atingiu uma proporção interessante. Então eu acho de verdade que no final, o que vai acontecer? Ele não vai aposentar do futebol até 2030, e aí em 2030 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu esse ano. Todo mundo pedindo, o Neymar tem que ser convocado, o Neymar tem que ser convocado. E se o Neymar estiver forte e não aposentado do futebol inteiro em si até 2030, com certeza ele não recusaria. Ele falaria, não, eu tô aqui em 2030, não aposentei do futebol, ainda tô bem fisicamente, jogando bem, então ele não negaria uma convocação. Então acredito que a gente vai ver mais sim do Neymar pela seleção brasileira e inclusive na Copa do Mundo de 2030. Fora que os amigos dele querem que ele joga, a família dele, o pai dele falou que quer que ele joga, então assim, não é só sobre ele, é muita gente próxima dele que quer que ele vá. E isso com toda certeza molda a mente. Se tivesse 2 milhões na conta agora, o que você faria? Essa pergunta é interessante. Sabe o que eu faria? Absolutamente nada. Como assim? Na verdade, quando eu falo absolutamente nada, é que eu não ia gastar nada para desfrutar, que nem a maioria. Não, eu quero comprar um carro, quero comprar uma coisa. Não, eu não faria isso. Eu pegaria esse dinheiro inteiro e investiria em renda fixa, que 1% ao mês geraria ali cerca de 20 mil reais por mês, aí eu já ganharia 20 mil reais por mês sem precisar tocar no dinheiro, e com esses 20 mil reais eu gastaria só isso. E não gastaria tudo nem a pau, acho que nem 50%. Eu tentaria economizar o máximo possível. Eu teria um lifestyle bem simples, não gastaria muito. E o restante do dinheiro eu investiria em algum outro negócio, no meu próprio negócio, para conseguir alavancar. E grande parte do dinheiro eu só voltaria para renda fixa para continuar se tornando uma bola de neve e gerando 1% ao mês cada vez mais. Então assim, eu não tocaria nos 2 milhões. Eu tocaria apenas no 1% ao mês que eu investiria em renda fixa. Você pode falar como é difícil ser crente na escola, eu sou sua fã, nota. Bom, já tá anotada, tamo junto, quem mandou aí a caixa de pergunta. Bom, eu concordo que é difícil ser cristão hoje em dia, independente de ser em ambiente escolar ou não. No ambiente escolar vai ter muita pressão, com certeza, porque é a fase onde começa tudo, as coisas mundanas. É a fase onde as pessoas começam a querer ir pra festa pra ficar bebendo. É a fase onde começa a luxúria, onde começam as coisas erradas. E aí você tem que aprender a conviver com esse povo. Infelizmente, a maioria está indo para esse caminho errado e não para o caminho de Jesus. Então, não é fácil. Porque aí as pessoas vão começar a falar que você é militante se você fala sobre Deus. Eu, por exemplo, na minha escola, sempre quando eu falava sobre Deus, sempre tinha gente que falava que eu era crente militante, que eu era um discursador. Enfim, o pessoal falava esses trem. E eu ligava? Não, porque eu treinei minha mente para ter inteligência emocional suficiente para continuar falando de Deus, continuar fazendo aquilo que é preciso ser feito, fazendo aquilo que vai ajudar as pessoas ou aquilo que vai me gerar resultado. Isso serve para tudo na vida. E sem se importar com o julgamento dos outros. Eu não tenho esse medo de julgamento. Agora, assim, na escola, quando você começa a deixar de fazer os trem, as pessoas começam a falar que você é frouxo e começa a te criticar. Nossa, você não tem coragem de fazer nada, é nerd, começa a te chamar de nerd.
Então, assim, é uma coisa que acontece sim dentro da escola. Mas, assim, eu particularmente consegui encontrar diversão dentro da escola no sentido de inteligência emocional mesmo. Eu aprendi a me divertir nesse ambiente. Como assim? Eu, como um cristão, eu sempre falava de Deus nas apresentações e sempre quando alguém falava, criticava, eu pensava assim, tá, essa pessoa é mundana. Eu sou uma pessoa que tô indo pro caminho de Jesus. Ou seja, na minha cabeça eu já penso, por que eu vou me preocupar com alguém que tá na frequência abaixo? Eu quero é ajudar essa pessoa para subir a frequência também. Então eu vou falar de Deus sim. Então eu começava a falar de Deus, eu não me curvava para ninguém. Era sempre autoconfiança. O que acontece? Às vezes na escola, em qualquer ambiente da vida, a pessoa se curva para as pessoas mundanas. Mas nós somos cristãos, nós que somos os escolhidos por Deus. Ou seja, a gente pode ficar em paz, a gente não precisa se curvar para ninguém e a gente tem que responder sim às pessoas, obviamente com sabedoria, né? Você nunca vai brigar com ninguém porque você às vezes não sabe com quem você tá lidando e aquela pessoa pode fazer alguma coisa muito ruim contra você. Por exemplo, na escola todo mundo ia pro carnaval e todo mundo ficava insistindo, Lucas, vai pro carnaval, a gente quer que você vá e tal, começava a pedir, e aí todo mundo cedia, né? Todo mundo que não queria ir cedia, ia pro efeito manada, ia pra onde tá todo mundo indo e eu falava, não, eu não vou. Aí eles falavam, não, Lucas, vai. Aí eu falava, não adianta nem insistir, eu não vou. Aí começava a falar, você é militante, é uma festa inocente, você que é uma pessoa que não sabe aproveitar a vida, que não sabe se divertir. A gente não pode deixar a nossa mente ser manipulada pela manada, pelos outros que tá uma frequência abaixo, sabe? Então, assim, começa a pensar desse jeito, não dá ouvido, não se curva pra ninguém e se blinda emocionalmente, não precisa ficar se incomodando com essas pessoas. Queira ajudar elas, queira falar de Deus para elas e com sabedoria, com estratégia, não só fica falando, senão a pessoa vai achar chato e não vai querer te ouvir nunca. Mas sempre vão achar chato, independente da estratégia que você usa, sempre vai ter pessoa que vai achar insuportável você falar de Deus. Não viu o Justin Bieber ali que cantou na Copa do Mundo um louvor, uma música de agradecimento a Deus? E geral, pessoas do mundo inteiro batendo, caindo pra cima dele, falando que ele foi militante, que não tinha necessidade disso, falando que foi o pior e que ele estava tentando empurrar a religião para cima das pessoas. Então, assim, chega a ser ridículo um negócio desse, a pessoa reclamar e se incomodar com uma pessoa cantar uma música de Deus, por exemplo. Mas é porque falar de Deus incomoda, essa é a realidade, independente do jeito que você fale, mas fale. Inclusive eu tenho uma história na escola onde eu falava muito sobre Deus nas apresentações e uma hora o professor mesmo chegou pra mim e falou assim, Lucas, é bom você parar e diminuir de falar de Deus nas apresentações, porque às vezes algum professor pode achar ruim e acabar tirar ponto seu. E aí eu respondi pra ele assim, não, peraí, eu apresentei o trabalho todo certinho, não atrapalhei o tempo do trabalho, falei tudo ali da matéria. E no final você vai tirar ponto só porque eu acrescentei alguma coisinha sobre Deus, o professor que fizer isso comigo, eu literalmente posso processar por intolerância religiosa. Porque eu apresentei tudo certo, eu só acrescentei algo sobre Deus. Então assim, eu não tive erro nenhum no trabalho em si. Eu fiz tudo que era preciso ser feito, eu fiz tudo no tempo, falei tudo sobre o conteúdo, mas aí só porque eu citei sobre Deus tirou ponto? Obviamente isso aí é intolerância religiosa, não pode tirar ponto só por causa disso. E aí eu respondi isso para esse professor e ele falou, não, realmente, cabe recurso jurídico. Mas nunca brigue com ninguém, sempre mantenha a paz e querendo ajudar o próximo. Em que dia você percebeu que era diferente da maioria das pessoas no jeito de pensar? Foi lá para os meus 13 anos de idade. Desde antes eu já sabia, né, no quesito, eu sou cristão, eu sou uma pessoa que tenta seguir os caminhos de Jesus o máximo possível, aceitei Jesus como meu salvador, e as outras pessoas dizem que são cristãs também, muitas falam que não, mas muitas dizem que são, mas mesmo assim só pensam em fazer coisa errada, não pensam em servir Jesus de verdade, em estudar a palavra. Então, eu já sabia disso desde muito criança, que a vida seria desse jeito, né? Porque meus pais me ensinaram assim e tal. Mas quando eu percebi que eu entendi o propósito, que eu entendi que Deus nos chamou para coisa grande, que eu comecei a pensar fora da curva, não fiquei focado naquilo que o sistema quer empurrar na minha vida, comecei a pensar no próximo, comecei a entender que eu realmente penso diferente, que eu tenho um propósito diferente e que funciona diferente. Minha cabeça vai mais profundo do que na maioria das pessoas. Foi lá para os meus 13 anos de idade. Cada ano que foi passando, mais autoconfiante eu fui ficando, mais a Jesus eu fui me entregando. E eu percebi o seguinte, o meu propósito aqui na Terra é muito grande, o seu também é. Porque Deus não ama ninguém mais do que ninguém.
Assim, o fato de eu ser assim, de eu pensar diferente, assim como foi feito na pergunta, não significa que eu sou melhor do que alguém, até porque eu não me considero melhor do que ninguém. Eu posso ter mais resultado, eu posso estudar mais, ir atrás de mais conhecimento, eu posso ser mais certo no sentido de servir as coisas de Deus, mas isso não significa que eu seja melhor que as outras pessoas, porque Deus ama todos igualmente. Deus quer que o seu propósito se realize. José, ele virou governador de todo o Egito. E Deus também quer que você e eu cheguem num patamar muito grande também. Ele não amava mais José do que a gente. Mas a mudança, de fato, quando eu percebi que eu era diferente das outras pessoas na forma de pensar, é quando eu descobri quem eu era. Que às vezes a pessoa tem problema com identidade, ela ainda não sabe quem ela é, o que ela foi chamada aqui na Terra, qual que é o propósito. E eu fiquei sabendo lá para os meus 13, 14 anos de idade e descobri quem é Lucas SS. Não quem que é Lucas SS, quem sou eu de fato. É uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Era para ser uma coisa fácil, né? Mas essa inteligência intrapessoal é a inteligência de se autoconhecer. Falta nas pessoas hoje em dia, mas falta é muito. É por isso que as pessoas se importam com crítica, porque a pessoa critica ela e ela não tem certeza de quem ela é, e aí é por isso que ela se importa. Quando alguém fala alguma coisa sobre mim, mas peraí, eu me conheço muito bem, então eu sei que aquilo que aquela pessoa tá falando é mentira, então tanto faz. Estão entendendo ou não? Lucas, como dominar a oratória e conseguir pregar? Para você conseguir pregar, a primeira coisa que você precisa entender, pregação, você tem que focar totalmente em Deus. Por exemplo, aqui nesse vídeo, eu não estou falando só de Deus. Eu falei sobre dinheiro, eu falei sobre futebol, eu falo de inteligência emocional, eu falo sobre tudo. Num ambiente de igreja, você tem que falar sobre o quê? Apenas sobre a Bíblia e sobre Deus e Jesus. Você tem que levar a mensagem. Então, foque a sua cabeça nisso. E esquece as pessoas em sua volta. Não começa a pensar, nossa, o que aquela pessoa vai pensar? Nossa, aquela pessoa vai me julgar se eu falar desse jeito. Não fica cucado com isso, senão isso só vai te atrapalhar de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E para isso você tem que se blindar emocionalmente, não pode ter medo de julgamento, nem medo de errar e nem medo de não ser ouvido. E também tem o quesito oratória. Se você sabe entonar, você sabe reter a pessoa por mais tempo, ficar prestando mais atenção, do que ficar falando assim toda hora totalmente travado, assim, não prende ninguém. Então, você tem que saber falar, tem que saber comunicar, saber usar as palavras certas, saber sobre entonação e perder a timidez, né? Parar de se importar com crítica e medo de julgamento. E eu tenho um treinamento completo, com 20 aulas em vídeo, que está no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado, onde você vai aprender a dominar a oratória, assim como você perguntou, e também perder a timidez, perder esses medos de julgamento, esses bloqueios, que eu tô falando desde o começo do vídeo, que muita gente tem, muitos jovens têm, adultos então, tem pessoa que tem trauma desde a infância, e aí por conta desse trauma, hoje é adulto e até hoje é todo travado emocionalmente, com timidez, com crítica, com medo de errar, com insegurança, e muitas vezes você não prospera e não cresce na vida porque você tem esses bloqueios. E tudo isso pode ser destravado no primeiro link da descrição, com o meu treinamento completo. Então cai pra dentro, primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado. Você sempre foi crente desde criança? Amo os seus vídeos, seguidora, tamo junto, quem mandou a caixa de pergunta. E eu sou cristão desde criança no quesito, eu nasci numa família com estrutura cristã. Por exemplo, meus pais são cristãos e aí eles me ensinaram princípios cristãos desde criança. Mas isso não significa que eu sou cristão desde quando eu nasci, porque todo mundo nasce ateu, senão não precisava espalhar a palavra de Deus para ninguém. Ninguém nasce já descobrindo Jesus, você tem que descobrir Jesus. E aí, descobrindo Jesus, você chega até o Pai, até Deus. Porque Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus, a não por mim. Então, eu descobri Jesus de fato mesmo. Lá para os meus 7 anos de idade, eu cantava louvores e tudo mais, eu já adorava a Deus. Mas com 13 anos, que eu falo, na época da pandemia, foi quando eu comecei a estudar a Bíblia de fato e entender ali um pouco do que era o propósito de Jesus, de que Deus enviou seu próprio Filho para se sacrificar por nós. Comecei a entender tudo isso, que Ele tem um propósito sobre a nossa vida, que Ele nos ama. Comecei a entender tudo isso, foi lá para os meus 13 anos. E com 15 anos eu batizei. Então, com 15 anos foi onde eu me entreguei de vez ao Senhor, e dali pra frente eu nunca mais fiquei sem falar de Deus em nenhum lugar. Todo lugar eu falo de Deus, na internet eu falo sobre Deus, na minha vida pessoal eu falo sobre Deus. Eu coloco Deus em tudo sim. Tem pessoa que fala, não, nisso aqui você não pode colocar Deus nesse assunto. Não, Deus é em primeiro lugar, primeiro é o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu sempre vou colocar Deus em tudo, e eu sempre vou pensar nas pessoas, porque fala, amai o próximo como a ti mesmo. Eu sempre vou querer ajudar o próximo. Com quantos anos você começou a fazer vídeo pra internet? Isso aqui é interessante porque ninguém sabe disso. É só pessoa que é muito próximo meu, amigo e próximo e família. Eu, na verdade, tenho vontade e esse desejo no meu coração de gravar vídeos praticamente desde quando eu nasci.
desde os meus, sei lá, 5, 6 anos de idade, onde eu assistia ali no tablet, no notebook do meu pai, assistia vídeo, eu ficava falando, eu quero gravar. E com 7 anos eu de fato criei um canal no YouTube e comecei a gravar. E aí eu gravava vídeo toda semana sobre coisa aleatória, gravava jogo também. E aí eu ficava gravando dos meus 7 anos de idade até os meus 12 anos. Foram ali uns 5 anos gravando, postando toda semana. Só que era por puro hobby, não tinha muito propósito, eu só gravava por gravar. E mesmo assim eu consegui 2.000 inscritos, o que é pouco. 5 anos de canal no YouTube, você ter só 2.000 inscritos postando toda semana é muito pouco. Mas mesmo assim já é alguma coisa. Então eu consegui ter esse pequeno resultado e aí eu parei. Aí veio a pandemia, eu parei. Eu parei muito também por conta de crítica, porque eu me importava muito com crítica. Até que eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, sobre programação neurolinguística para você reprogramar o seu cérebro. Você sabia disso? O seu cérebro é reprogramável. Se você tem algum bloqueio de infância e por isso você tem timidez e se importa com crítica, tem como você desbloquear isso, entender também sobre as questões bíblicas que te fazem se blindar emocionalmente com o tempo, que foi o que eu fiz. Hoje eu não me importo com crítica de ninguém. Ixi, eu dou até muita risada. Então eu parei com 12 anos e fui voltar, de fato, só com 17 anos de idade no ano passado. Gente, eu gravo vídeo pra internet só desde o ano passado, que vocês aqui sabem. Dali pra trás, ninguém sabe nada. Graças a Deus a gente cresceu muito rápido por vários motivos que eu vou falar daqui a pouco pra quem também quer crescer na internet. Mas eu não tenho nenhum ano de Instagram, pra vocês terem noção. E YouTube, eu não tenho 7 meses de YouTube. Eu comecei no YouTube esse ano, vocês têm noção disso? Como conseguir seguidores? Queria muito saber. Como já tá no assunto, eu cresci muito rápido na internet. Por quê? Porque, primeira coisa, eu aprendi a falar bem. A comunicação, a como dominar a oratória para conseguir reter a pessoa no vídeo e fazer ela querer ficar assistindo. E tudo isso aí para você também dominar essas técnicas profissionais usadas pelos maiores oradores, maiores líderes. Tá no primeiro link da descrição, meu treinamento. E a segunda coisa que me fez crescer é o quê? Entender o algoritmo, entender como viralizar. Como assim? Muitas pessoas acham que é sorte, é só você publicar e pronto. Não, tem técnica para viralizar. Você tem que dominar o gancho, que são os 3 primeiros segundos. Você tem que dominar formatos. Como assim? Formato é o estilo de edição do seu vídeo, o estilo de cenário. E todo vídeo viral tem um formato viral, um gancho viral e um tema viral. E isso faz o vídeo viralizar e te faz crescer e construir público. Como que você constrói público? Constrói fãs. É através de branding e opiniões. E o que é isso, Lucas? Eu não estou entendendo. Se você quer crescer na internet, entender todos os meus segredos e os segredos dos grandes perfis e tudo aquilo que eu estudei para conseguir crescer tão rápido de um ano para o outro em todas as redes, a gente vai bater 500 mil de seguidores no Instagram e eu não tenho um ano de Instagram. Vocês têm noção? Um ano de Instagram, eu tô quase com 500 mil e com 6 meses de YouTube, quase 300 mil. Então, o que eu recomendo para vocês? Eu montei um manual completo que te ensina a crescer e viralizar na internet, com todo o passo a passo. E tá tudo no segundo link da descrição. Não confunda os links. Ou no segundo link do comentário fixado. Não confunda os links porque o primeiro link é para perder a timidez e dominar o oratório. O segundo link é para você poder viralizar e crescer na internet. Por que você fica pagando de bonzão sempre? Teu ego é muito grande. Cara, você tá falando que eu tô me pagando de bonzão, né? Isso é 100% concepção sua, porque eu nunca me paguei de bonzão. O que eu faço? Eu conto um vídeo contando uma história minha. Por exemplo, falando que aos 14 anos de idade eu falei que queria aprender a montar o cubo mágico em menos de 20 segundos. Aí todo mundo duvidou e um ano depois eu já tava montando em menos de 20 segundos. Pronto, contei essa história dentro de um vídeo. Aí você fala, você tá se pagando de bonzão. Não, você que tá falando que eu sou bonzão falando essa frase sua. Porque, na verdade, eu só contei um resultado meu. Eu só contei uma história minha de uma coisa que eu fiz. Aí você vai lá e fala que eu sou bonzão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, o seu ego é muito grande. Não, não é. Eu só sou uma pessoa muito autoconfiante. Porque a gente tem que ser autoconfiante, tá? Chega na Bíblia isso. Seja autoconfiante, levante essa cabeça, ande com a cabeça firme. Tá lá em Provérbios. Então, assim, eu não faço os vídeos pra me aparecer ou pra querer me pagar de bonzão. Não, eu só contei uma história minha. E aí você falou, você é bonzão. Você tá se pagando de bonzão. Mas eu nem falei isso. Eu só contei a história. Ah, mas é porque você coloca edit no fundo. Aí muita pessoa fica frustrada e se incomoda porque eu coloco uma musiquinha de edit no fundo do vídeo. Essa musiquinha de edit eu simplesmente só coloco porque dá mais view, atinge mais pessoas.
Eu percebi que um vídeo sem edit pegava, sei lá, 20, 30 mil views. Aí o vídeo com edit pegava 500 mil de views, 2 milhões de views. Ou seja, tem mais pessoa que gosta e do que não gosta, sabe? Então quem não gosta é pessoa que não entende nada de branding, é que não entende da minha estratégia e fica falando que eu tô me pagando de bonzão por conta de uma música de edit, por conta de uma história minha, sendo que eu não falei que eu sou bonzão. Quem tá deduzindo e tá falando que eu sou é você, com base na história que eu contei. Começa a contar a história sua que você já fez na internet, sabe? Uma coisa muito braba que você fez. Você vai lá e grava um vídeo, conta e posta. Vai ter pessoa falando que você tá se pagando de bonzão, mas você só contou a sua história, você não fez nada demais, nada além disso. Agora, em questão de ego que você citou aí, não é o ego, é a autoconfiança que você também tem que ter, todo mundo tem que ter. O que te fez fazer tanto sucesso? Provavelmente você tá falando do sucesso da internet, ou de coisas que eu conto, né, nos meus vídeos. Agora, de sucesso da internet, tá no segundo link da descrição para você aprender no meu manual completo, mas eu vou passar uma dica aqui para vocês, constância. Eu posto todo dia, de julho do ano passado. Então, assim, não aqui no YouTube, no TikTok. Aí no Instagram é desde agosto, aí no YouTube é desde janeiro desse ano. E o principal propósito, eu gravo aqui meus vídeos, não é só pra conseguir dinheiro ou conseguir fama, não é pensando no próximo. Eu quero ajudar as pessoas a alcançar Jesus, a ter mais inteligência emocional, a ter mais autoconfiança e até entretenimento também. Tem pessoa que me assiste e nem me leva a sério, mas é porque dá risada, acha engraçado, gosta dos meus vídeos, gosta da minha pessoa. Então nem se for só pelo entretenimento, eu também gravo vídeo. Então tem propósito, tem algum motivo de eu gravar. E o propósito faz diferença, é uma questão espiritual. Quando você começa a pensar em um povo e não só em si mesmo, a sua vida muda. Ponto! Nossa, essa aqui é a frase principal do vídeo. Guarda isso e anota no papel. Foque em um povo, nas pessoas, em ajudá-las e não só se ajudar. Que aí você vai começar a ver mais resultado. E a última pergunta, quem você acha melhor, CR7 ou Messi? Essa aí é polêmica, hein? Gente, eu sou fã dos dois. Eu vou ser bem sincero, muito fã dos dois. Eu tenho o desejo de um dia conhecer os dois pessoalmente, trocar uma ideia com eles, porque eu gosto muito deles. Mas com a bola no pé, jogando futebol, o Messi é melhor e pra mim isso não é nem mais discussão. Porque assim, o Messi, além dos fatores de bola de ouro e Copa do Mundo, que isso aí já pesa muito, ele tem mais bola de ouro, ele tem Copa do Mundo. Muita gente vai falar, não, mas a Copa do Mundo é um campeonato só e as bolas de ouro, muitas foram roubadas. Tira então todas as bolas de ouro do Messi que foram roubadas e tira a Copa do Mundo dele. Ele ainda seria melhor que o Cristiano, até se o Cristiano tivesse mais bola de ouro. É só a gente olhar um jogo do Cristiano e um jogo do Messi. Gente, o Messi, ele finaliza a jogada do time. O time joga por ele, ele faz o gol. O Cristiano, ele finaliza a jogada do time. Agora, o Messi, ele cria a jogada pro time e também finaliza, eu nunca vi isso. Ou seja, ele dá assistência, é o maior assistente de todos os tempos. Ele cria drible e jogada que deixa oportunidade de gol toda hora nos jogos. Ele sempre dribla dois e ainda deixa o cara na cara do gol. E às vezes eles erram quando faz assistência. Então assim, ele joga pro time, fazendo assistência toda hora, passe, drible. E ele também finaliza as jogadas. Como assim? Ele faz gol pra caramba. Ele só não tem mais gol que o Cristiano porque ele tem menos tempo de carreira. O Cristiano Ronaldo é mais velho e tem mais anos de carreira. Se o Messi tivesse a mesma quantidade, com certeza ele teria mais gol que o Cristiano. Ele tem quase a mesma quantidade, sendo bem mais novo e bem menos anos de carreira. Então, assim, o Messi é muito melhor. Isso aí é só a gente ver jogando. Para mim, o Messi é o segundo melhor da história. O Cristiano é o terceiro. O primeiro é o Pelé, o segundo é o Messi, o terceiro é o Cristiano. Agora, assim, quem é mais humilde, quem fora de campo é mais legal, aí é o Cristiano. O Messi é mais introvertido. O Cristiano é bem mais desenvolto, conversa mais. O Cristiano Ronaldo, ele é uma pessoa com uma humildade incrível. Ele é muito autoconfiante, assim como eu falo que a gente tem que ser, o que eu também admiro muito nele. Mas além da autoconfiança, além da história lindíssima de perfeccionismo no quesito de esforço, ele é muito esforçado e disciplinado. Além de tudo isso que é admirável, ele ainda é muito humilde. Ele não tem tatuagem simplesmente para quê? Para doar sangue. Ele ajuda as pessoas, ele, enfim, não comece, não ajude também. Mas nesse quesito, fora de campo, eu até entendo as pessoas preferirem o Cristiano Ronaldo, mas dentro de campo, jogando bola, cara, o Messi é muito melhor. Fora que o Messi é o jogador com mais títulos da história do futebol. Você fala, não, mas a Copa do Mundo é um título só, tá? O Messi tem mais título que o Pelé. É o jogador com mais título na história do futebol inteiro. E se for somar gols mais assistências, ele também é o jogador que mais tem gols mais assistências somados. E só não tem o top 1 de mais gols
propriamente dito, exclusivo, e o Cristiano ganha por conta de questão de diferença de anos de carreira, senão ele teria. Ó, esse vídeo teve pouquíssima edição, então provavelmente ficou longo pra caramba, mas eu precisava falar tudo, responder aqui o máximo de pessoa que eu conseguia. Essas foram as perguntas selecionadas, e se você quer aparecer no próximo vídeo, ó, é só você mandar um super thanks, um valeu aqui nos comentários, que eu com certeza vou tirar print, com certeza vou ler e com certeza vou te responder no próximo vídeo de respostas. Foi esse o vídeo, tamo junto, se inscreve e curte.